Isaías capítulo de número 52. A partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: acorde, acorde, ó Sião, e revistam-se de força, vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada? Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam coisas boas ou boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão, e todos os confins da terra verão, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Pode sentar, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos juntos reunidos no nome do Senhor. Quero agradecer a Deus a oportunidade de conhecer os irmãos, de nós estarmos hoje aqui. Tudo é para a glória de Deus, né? Eu ver o nosso irmão Douglas, que fez esse convite, né? Queria agradecer porque é uma responsabilidade grande, né? E ao pastor, a confiabilidade, aos irmãos, à igreja, essa linda festa de missões, né, irmãos? A camisa de vocês está tão bonita, vocês estão bonitos, viu? Tá, ó, linda, certo? Então, vamos meditar na palavra de Deus? Amém? Vamos lá. Qual é o tema desse dia, dessa festa? 1, 2, 3. Peraí, todo mundo junto, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3.
Peraí, acho que nós vamos organizar esse negócio aqui. Eu sei que vai ficar mais bonito, vai. Só os jovens, vai. 1, 2, 3. Só as irmãs. Só os homens. Só as mulheres. Pronto. As mulheres eu, viu? Formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O texto da referência está em Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10. Mas por que o irmão Álvaro leu Isaías capítulo 52, se o texto está em Romanos, né? Na realidade, irmãos, Paulo estava fazendo referência ao que estava escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, em Isaías 52, fala essa frase. Deus, através do profeta, ele recita essa frase dentro de uma profecia. Até colocaram o título da profecia que Deus salvará Jerusalém. E Paulo, ao falar sobre a missão de Deus, no capítulo 10 de Romanos, ele fala que ele tira um texto, ele extrai um texto, um recorte, lá de Isaías. Ele cita o profeta. Tanto é que as nossas Bíblias têm dizendo o seguinte, olha, versículo de número 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Olha, como está escrito. Então, Paulo, ele vem falar o como está escrito a partir de profecias do Antigo Testamento. A primeira coisa que eu gostaria de acentuar aqui nessa festa de missões é dizer que missões não é algo novo. Missões é a ideia central de Deus, o amor de Deus. A missão de Deus é propagar sua glória a toda criatura, a todos os cantos da terra, a todos os povos, todas as etnias. Que todos os povos o louvem. Então, meus irmãos, Paulo, ao citar a grande vontade de Deus de anunciar a glória de Deus para todas as nações, é olhar para o Antigo Testamento, porque dentro do Antigo Testamento nós encontramos a missão de Deus, porque a missão não nasceu na igreja, a missão nasceu em Deus. Nós desenvolvemos e somos instrumentos de Deus dentro dessa missão. Se a missão de Deus não nasceu na igreja, mas nasceu em Deus, eu só posso imaginar que não está na nossa alçada aceitar ou não, mas está de nós realizarmos já a obra que Ele nos tem confiado, porque a Bíblia fala que nós somos, diga, atalaias. Perfeitamente. Então Paulo olha para o Antigo Testamento, para as profecias, e faz um recorte, e o texto, o tema, conformosos são os pés do que anunciar boas novas, as boas notícias, nada mais é do que um recorte da missão de Deus, que Deus falou com uma profecia para Jerusalém. E Hebreus diz, irmãos, que a antiga aliança nada mais é que só sombra do que viria. Se eu
penso que a antiga aliança é só sombra do que viria ser realidade em Cristo, meus irmãos. Ah, queridos, então em Cristo eu entendo perfeitamente o que são esses, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. O profeta Isaías poderia até ter uma visão do que era esse quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, mas a visão dele era limitada. O profeta Isaías, a visão dele era limitada. Por quê? Porque havia um véu, mas o véu se rasgou. E esse véu tendo se rasgado de alto a baixo, agora nós não enxergamos mais a lei de Deus e nem a missão de Deus como uma visão turva e embaçada, mas nós enxergamos a missão de Deus como uma água cristalina. Jesus disse para um dos seus discípulos: olha, você é muito feliz porque você está vivendo e crendo em mim, mas muito mais feliz são aqueles que não viram e creram. Então nós participamos da missão de Deus, irmãos, já tendo tudo escrito. Se Isaías falou sobre o atalaia dando um grito de vitória sobre os montes, eu vou explicar isso aqui hoje, né? Essa frase para os irmãos. Se Isaías olhava essa frase dita por um atalaia e ele tinha noção de que aquilo era boa coisa, imagina hoje nós, porque Paulo explicou o que é isso em Cristo. Eu olhar para o Antigo Testamento é olhar para uma sombra, mas eu olhar para Cristo é olhar para toda a realidade perfeita, revelada. Louvado seja Deus, porque Ele explica e Ele é a própria lei, meus irmãos. Glória a Deus. Eu olhar para o Antigo Testamento, meus irmãos, essa história aqui do quão formosos. Fique de pé, querido. Olha que coisa linda. Olha que frase linda. Vem cá, querido. André. Quão formosos os pés do que anunciam as boas novas. Essa frase dita no Antigo Testamento, ela era dita pelos atalaias. Diga atalaias. Obrigado, atalaia. Essa frase era dita pelos atalaias. Em que situação, irmãos? Após o povo ter ido parar no cativeiro, o povo precisava, quando retornou, precisava de boas notícias. Após uma guerra vencida, o povo de Israel que ficava em Jerusalém, a cidade dos montes, sobre os montes, precisavam de boas notícias, notícias de restauração. E é interessante que o papel do atalaia nesse caso era, ao saber que a guerra estava acabando e Israel estava vencendo e Deus estava dando vitória para o seu povo, ele corria para Jerusalém. Ele subia para Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade sobre os montes. Ele subia para Jerusalém, e em Jerusalém ele gritava: quão formosos! Ele gritava gritos de vitória, ele gritava gritos de alegria. E o que é que ele gritava? Os irmãos vão me ajudar hoje aqui, tá? Ele gritava o seguinte, olha. Você vai dizer assim, ó: o seu Deus reina. Diga: o seu Deus reina. O seu Deus reina. Era isso que o atalaia gritava ao povo. Isaías 52, versículo 7 diz: quão formosos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Lá vem o atalaia da guerra.
Deus tinha restaurado o redil, Deus tinha dado vitória para o seu povo, e o atalaia vinha, e sobre os montes ele gritava: o seu Deus reina, e a nação inteira sabia: houve restauração em Israel. Glória a Deus. E o versículo 7 de Isaías diz: quão formosos sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Deus salva o seu povo. Que diz a Sião, olha, o atalaia dizia a Sião, 2 pontos, está aí na sua Bíblia: o seu Deus reina, ó Sião. O seu Deus reina, ó Jerusalém. O seu Deus reina, ó Igreja de Cristo sobre a terra. O seu Deus reina. O nosso Deus reina. Então esse tema, meus irmãos, é sobre isso. É sobre nós enxergarmos uma atalaia que fala sobre a salvação de Deus, sobre a restauração de Deus. E esse atalaia, ao falar dessa restauração, dessa anunciação de paz, dessa anunciação de alegria, dessa anunciação de que Deus reina, ele falava a todo o povo, e o povo se alegrava e glorificava a Deus. Agora, quando eu olho para o que o Paulo falou, que o apóstolo Paulo falou, lá em Romanos, capítulo 10, eu entendo porque existia um atalaia em Israel. Porque hoje, meus irmãos, a missão de Deus continua sendo exercida pelos atalaias de Deus. A missão de Deus continua sendo exercida pelos embaixadores de Cristo sobre a terra. A missão de Deus continua sendo exercida pelos crentes em Cristo Jesus que entendem e compreendem o Evangelho. A missão de Deus de falar ao povo que Deus reina faz com que eu entenda que existe uma missão, existe Deus e existe a ação de Deus sobre toda a humanidade. Quando eu olho para Paulo escrever no capítulo 10, meus irmãos, sobre essa grande missão, sobre a salvação de Deus, eu vejo um cenário. Não há mais guerras e não há mais pelejas para nós pelejarmos com carne e sangue como Israel fazia. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A peleja Cristo venceu na cruz. A peleja Cristo venceu ao ressuscitar de entre os mortos. E nós somos aqueles que anunciam as boas novas sobre os montes, sobre os telhados, sobre essa terra, sobre a igreja, sobre o mundo. Nós somos hoje os atalaias de Deus que olham para a guerra vencida de Cristo no Calvário e traz a boa notícia de salvação. Eu olho para o capítulo 10 que Paulo escreve, aí ele começa a dizer: porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Essas boas novas Paulo entendia muito bem, Paulo sabia da lei. Qual era, mais uma vez, para ficar bem gravado, o que é que o atalaia gritava? O seu Deus? Que reinado é esse? Que autoridade é essa? Meus queridos, até que horas? Quando eu olho para esse reinado de Deus, o seu Deus reina. Quando eu olho para a autoridade de Deus, eu vejo que Cristo venceu todas as coisas na cruz, na sua ressurreição. E nós agora lutamos a luta de Deus, a peleja de Deus. Agora nós anunciamos as boas novas, nós pregamos o Evangelho da paz. A luta já foi vencida na cruz, agora nós carregamos essa
boa notícia de salvação. O antigo Israel precisava pelejar as pelejas, precisava se livrar das guerras a fio da espada, mas nós não mais, porque Cristo já venceu. E por que é que quão formosos são os pés, meus irmãos? Aí eu fiquei pensando, por que o pé é tão importante, né? O pé é muito importante, irmãos. Além de nós andarmos, né? Pois é muito além disso, irmãos. Em breve, o próprio Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Satanás veio a Cristo no calcanhar, mas ele foi pisado. Ele foi pisado pelo cordeiro, pelo leão da tribo de Judá que vence. E o nosso Deus, e se os meus pés não estiverem em Deus, eu não tenho parte com Ele. Não foi assim com Pedro? Não, peraí, deixa eu lavar os teus pés, Pedrão. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Então, se eu não te lavar os pés, eu não tenho parte contigo. Não, me dá roupa logo, eu quero ter uma piscina para eu mergulhar nessa água. Esses pés que levam a preciosa semente, eles são formosos não é porque eles calçam os melhores sapatos. Esses pés não são formosos porque a gente coloca nele a melhor havaiana, né? Não. Esses pés não são formosos por usar um sapatos deixa eu ver aqui. Cor de jacaré, olha. Democrata, um negócio assim meio, né? Ou os pés não são formosos por ter a melhor sandália, né? Não, a mais cara, não! Esses pés são formosos porque eles calçam a preparação, o calçado do Evangelho da Paz. Então esses pés calçam a preparação do Evangelho da Paz e anunciam as boas novas. E esse anúncio é o seu Deus reina. Meus irmãos, esse Deus reina. Esse Deus reina é tão poderoso, porque Deus reinava sobre Israel, apesar do povo, apesar do pecado, apesar do distanciamento, apesar do povo fugir de Deus, Deus reinava e Deus reina para sempre. E dentro da missão de Deus, quando eu me enxergo como esse atalaia que anuncia a boa nova de Deus, que tem os pés mais lindos dessa terra, né? Tem gente até que pode olhar para o próprio pé e dizer assim, não é muito bonito não. Mas não são os pés exteriores, irmãos. Mas é a ação de levar o Evangelho. O pé, ele se movimenta, ele vai a algum lugar. Eu saio daqui e vou para ali porque eu posso ir até lá com os meus pés. Então, não se trata do exterior. Esses formosos não é eu tirar uma foto dele e fazer uma moldura com a foto dos meus pés e botar na parede. Não! Esses formosos é porque existe uma essência por trás disso, de anunciar esse Evangelho que Deus reina. E sabe qual é um dos pilares da missão? É justamente esse reinado de Deus. Por quê? Porque Deus me chamou, e Deus primeiramente chamou a Israel, e Deus chama a igreja, e Israel como uma videira, eles fracassaram, como diz o profeta,
Cristo olha para os seus discípulos e diz: peraí, Israel fracassou como videira para as nações, mas ele diz: eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel fracassou como uma árvore frondosa para as nações, e Deus chamou Israel para abençoar as nações, e eles fraquejaram. Na realidade, eles não tinham plenitude nisso, e em Cristo, meus irmãos, Ele olha para os discípulos, olha para mim, para você hoje e diz: eu sou a videira verdadeira. Então as nações sabem da salvação de Deus por meio da igreja, a salvação de Cristo. Olhar para esse Deus reina é enxergar a autoridade de quem é a salvação. E como foi que começou essa autoridade, esse reinado? Na realidade não começou. Ele é desde a eternidade. Ele é rei desde a eternidade. O seu reino jamais terá fim. E esse rei, esse Deus reina, se manifesta em Cristo. É interessante, irmãos, isso. Sabe por quê? Porque o atalaia que formoso os pés leva e grita sobre os montes a salvação de Deus, ele precisa olhar para o reinado de Cristo sobre a terra e ver que nós somos só súditos e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E esse rei, ele veio no Antigo Testamento em profecia. Esse rei que reina, que o atalaia fala, essa boa notícia do rei que salva o seu povo, ele veio como profecia no Antigo Testamento. E que profecia! Ele veio como a anunciação de um anjo a Maria. E que anunciação! Até ela ficar atemorizada e o anjo olhar para ela e dizer assim: peraí, calma, minha filha. Aquele a quem você vai dar a luz, o seu reino jamais terá fim. Ele vai se assentar, glória a Deus, no trono de Davi seu pai, e o seu reino jamais terá fim. Então, o atalaia do Antigo Testamento falava: Deus, seu Deus reina, e hoje nós podemos dizer: o nosso Deus, o Cristo do Senhor, reina para todo sempre. Ele reina tanto, irmãos, que ele não precisa de partido político de nem número para se candidatar e ser eleito e nem reeleito. O seu reino não é só 4 anos, o seu reino não terá fim. Então a minha vida não está debaixo de um Deus dessa terra que reina 4 anos. A minha vida está debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que reina para todos sempre. É por isso que nós temos esperança. Então esse rei que o atalaia sobre os montes pregava essa boa nova, no Antigo Testamento ele foi pré-anunciado e o anjo falou para Maria que ele viria. Ele nasce de uma forma milagrosa. Ele cresce, criança, adolescente, jovem. Aos 30 anos começa o seu ministério terreno. Chama os seus discípulos, convoca uma turma de pessoas que eu olho assim, dá até para analisar o perfil, né, da turma de Jesus. Seria impossível chamar essas pessoas a olhos humanos, irmãos. Para a gente entrar numa empresa que tem uma seleção maior, dependendo da empresa, teste de seleção, entrevista, né? Quando a gente conhece alguém, a gente precisa passar pelos critérios daquela pessoa para iniciar um relacionamento. Quem é casado foi assim. Tudo tem critério. Tudo nessa vida tem critério. Para você ser meu amigo tem que ter critério. Não pode ser
existe, irmãos, existe. E que critério Jesus usou para chamar esses homens? Pedro? O atalaia Pedro? Não, peraí, não chamou Anás e nem Caifás, os sacerdotes da época? Não foi ao Sinédrio? Porque no Antigo Testamento não era qualquer um que era o atalaia, tinha que ser uma pessoa que voltasse, que estivesse na guerra e voltasse da guerra, e agora ele olha, mas o olhar dele é um olhar diferente do olhar de Judas, é um olhar diferente do olhar da religião da época, que queria um rei que pudesse salvar, não das boas novas de salvação contra o pecado e da salvação eterna, mas ele queria um rei que viesse contra Roma. Então, ao olhar para esse atalaia e olhar para os discípulos de Cristo, está tudo começando a se encaixar comigo e com você. Estamos começando a encaixar a história aqui, porque Jesus começa a formar a sua turma e ele chama André, olha só, Filipe, chama o Natanael, chama o João, o Tiago, o Tomé, o próprio Judas. Ele chama pessoas que estavam dispostas a, muitas das vezes, irem contra o que ele dizia. Porque um dia ele disse assim: olha, eu vou morrer. E Pedro: não, Senhor, tu não vai morrer não. E agora está tudo começando a se encaixar, porque não são pré-definições e critérios humanos que faz com que Deus escolha pessoas para anunciar o Evangelho. Então, muitas das vezes, você não precisa passar por uma escola missionária. E olha que eu sou coordenador de uma. Mas sabia que não é critérios humanos que definem a missão de Deus, mas são pessoas que entenderam a missão e que querem levar o Evangelho adiante. É olhar para o caso da missionária Sophia Miller, que muito cedo começou a missão entre os índios, e para encurtar a história, no final da sua vida, ela foi entrevistada por salvo engano, um jornalista cristão, alguém que a entrevistou, e ele perguntou: como foi o seu chamado? E ela disse: eu nunca tive um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Então, o atalaia de Deus, Paulo no Novo Testamento diz: como ouvirão se não há quem pregue? Não são por critérios humanos essa pregação, irmãos. Até porque eu poderia ser a última pessoa a pegar esse microfone. Não era nem para mim ter nascido, porque eu sou o 7º filho, mas sou o único da minha mãe, porque a minha mãe perdeu 6 crianças. Então não são critérios humanos. Quando Deus chama, está chamado. Quão formosos são os pés, irmãos, daqueles que anunciam boas novas. É olhar e dizer que não importa o jeito do pé, Deus olha e vê que é formoso os pés daqueles que anunciam. Amém. Então, quando Jesus chama essa turma, ele vai se mostrando Deus para eles. Ele vai se mostrando Deus para eles. Os irmãos estão entendendo? Eu me contento com isso, viu, irmãos? Eu não quero que os irmãos saiam sem entender. O Evangelho é entendimento. Se você sair da igreja e dizer assim:
Rapaz, eu chorei, eu berrei, eu tal, mas eu não entendi nada. Não, então não deu certo. Não chegou no alvo. Agora, se você entender, então Jesus começa a se mostrar como Deus. E nesse se mostrar como Deus, primeiro a Maria, em o anjo falar para ela que o que estava por vir, Cristo, era aquele que se assentaria no trono de Davi, seu pai, e ele reinaria sobre a casa de Jacó para sempre. Está aqui começando a se desenhar o Deus que reina para nós. Porque no Antigo Testamento o Atalaia sabia muito bem o Deus que reinava. O que eu quero dizer é isso, irmãos. No Antigo Testamento o Atalaia sabia. Por quê? Porque logo cedo, de criança, na barriga da mãe, ele começava a ouvir sobre o Deus de Moisés. E Deus começava a se mostrar para o povo, para as crianças, para os adolescentes de Israel, para os filhos de Jacó. E agora Cristo, para os seus discípulos, o próprio Deus encarnado, que cheio de graça e de verdade habitou entre os homens, sabe o que foi que aconteceu? Ele começa a se mostrar Deus para os discípulos. Ele chama os discípulos, ele começa a fazer milagres. Os sacerdotes, escribas, fariseus da época, membros do Sinédrio, olham para o outro e dizem assim: esse daí, ele aí expulsa os demônios, ele cura por meio de Beelzebul. Como é que pode, irmãos? Aí é por meio de Beelzebul? Peraí. Ele não pode perdoar pecados, não. Perdoar pecados, isso é blasfêmia. Cristo está aqui começando a se desenhar como o Deus que reina. É por isso que hoje nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Porque se o Atalaia sabia muito bem o Deus do Antigo Testamento, o Pai, o Deus forte que reinava, hoje nós sabemos que Cristo é o Deus, glória a Deus, que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e cheio de verdade. E um dia perguntaram para um missionário brasileiro, referência, chamado Ronaldo Lidório, qual é uma das complicações de missões. E ele disse que era a má compreensão do Evangelho. Então muita gente dentro da igreja não faz missões, não é porque não é crente, é porque não compreendeu. Tem a fé, é salvo em Cristo, mas ainda não compreendeu. Mas Jesus vai trazer compreensão para nós, por meio da sua palavra. Então, o Senhor começa a se desenhar como Deus. Um dia, irmão, sabe o que foi que ele fez? O Deus que reina. O Deus que nós, os atalaias, anunciamos sobre os montes. Ele chegou na sinagoga, e eu amo essa passagem bíblica. Ele começou a pregar num sábado. Oh, glória a Deus. Era costume em Israel, o rabino, ou alguém que tinha conhecimento da lei de Deus, ter oportunidade para pregar no sábado. Pregar na sinagoga. Sinagoga era uma extensão do templo. Era como se o templo de Jerusalém fosse uma igreja sede e a sinagoga era como se fosse uma congregação. E lá na congregação, na sinagoga, estava Jesus pregando num sábado. Era costume das mulheres não ficarem dentro da sinagoga, mas ficarem em um lado exterior, ou numa parte lateral, ou em uma galeria de pedra que muitas sinagogas tinham. E nessa passagem da Bíblia, que está relatada em Lucas capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus estava pregando e uma mulher encurvada estava ouvindo a pregação de Jesus.
E ela estava encurvada e a Bíblia diz que ela não podia de modo algum se endireitar. A Bíblia diz que Jesus chamou ela, aí ele já quebra todos os protocolos. Jesus quebra todas as regras, né? Não podia ir lá na frente a mulher, entrar lá, naquela época era lei judaica. Aí a mulher veio, a Bíblia diz, irmão, Jesus chamou ela. Aí ela veio, eu fico imaginando ela indo, né? Ela indo encurvada. A Bíblia diz que ele impôs a mão sobre ela. A Bíblia diz que ela se endireitou e glorificou a Deus. A Bíblia diz que agora se levanta o inimigo. Por quê? Porque no Antigo Testamento Israel travava batalhas, né? E precisava o atalaia trazer a notícia de boa nova. Aí o inimigo, que era o chefe da sinagoga, o religioso, se levanta nessa batalha espiritual e diz o seguinte: não pode ser curada no sábado, vem outro dia, passe depois, pega outra senha. Aí Jesus olha para ele e diz assim: seu hipócrita. Começa assim, né? Olha aí o Deus que reina se manifestando. Seu hipócrita, você não desprende da manjedoura o seu jumentinho e o seu boi para dar de beber? Como é, aí Jesus pergunta, como é que eu não ia desprender da prisão de Satanás, essa filha de Abraão, que estava presa por Satanás? Como é que eu ia fazer isso? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quem estava lá começou a glorificar a Deus pela vida dela. Aí, meus irmãos, eu entendo como é que Deus está aqui se manifestando aos homens, o Deus que reina com autoridade. Por quê? Porque nessa passagem a Bíblia diz que era uma doença espiritual. Ela estava presa por Satanás. A Bíblia diz que ela foi livre daquela doença e enfermidade. Aqui eu vejo um Deus que reina sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre todo o mal. Eu vejo um Deus que reina sobre a religião. Ele colocou o doutor lá, o chefe da sinagoga, no devido lugar dele. Aí eu posso hoje gritar como um atalaia: o seu Deus reina, ó igreja do Senhor. O seu Deus reina, ó Jerusalém. O seu Deus reina, ó Sião. Eu olho para o Senhor e vejo um paralítico e ele começa a se manifestar como Deus. E os discípulos olhando tudo. E ele diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte contigo. Perdoados estão os teus pecados. Rapaz, isso deu uma confusão. Deu uma confusão esse negócio de perdoar pecado. Por quê? Porque quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. É ou não é? João diz que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Perdoados estão os teus pecados. Aí ele diz assim: não, está blasfemando, pode ir não, perdoar pecado? Esse homem é doido. Aí tá certo. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, paralítico, levanta e anda. Então nós temos um Cristo, um Deus que reina, começa a se manifestar para os discípulos. Um Deus que reina sobre a religião, um Deus que reina sobre toda paradigma humano, um Deus que reina sobre as enfermidades, um Deus que reina sobre os demônios, e um Deus que perdoa pecado. Só que no Antigo Testamento o povo só sabia de uma penumbra, da sombra do que viria, porque o véu ainda estava lá.
Mas aconteceu algo que hoje, o que Paulo disse no tema de missões dessa festa se tornou tão evidente, é porque aconteceu algo, irmãos. A vitória foi vencida. E como foi essa vitória vencida? E aqui eu vou encerrando o sermão dessa noite. Como foi essa vitória vencida? Foi quando ele foi morto e ele ressuscitou ao terceiro dia. E lá no capítulo 28 de Mateus, as mulheres correm, meu pastor, correm lá para o sepulcro atrás do corpo para ungir o corpo de Jesus. E chegando lá, ela se depara com um ser espiritual que olha para ela e diz o seguinte: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Meus irmãos, eu estou com o coração tão cheio de alegria, irmãos, por meditar nisso, nesse reinado de Deus. Viu como, irmãos, como esse texto de Paulo em Romanos 10 tem tanta coisa por trás disso, irmãos? Por que é formoso os pés? Porque eu sou um atalaia. Por que eu sou um atalaia? Porque eu anuncio a salvação de Deus. E que salvação é essa? As mulheres olharam ao querer ungir o corpo de Jesus, os homens e o homem espiritual, hoje o Senhor estava lá. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Realmente, se eu for hoje aos líderes da religião humana na terra, eu vou encontrar os ossos daqueles que já morreram, como o Siddhartha Gautama. Embora não tenha osso, mas ele foi queimado e as suas cinzas foram distribuídas entre os nobres de sua terra, que é o Buda, líder de uma religião. Allan Kardec morreu e está lá, os ossos deles estão lá. Mas Cristo, as mulheres chegaram lá e aqueles seres disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora, eu aprendo que o atalaia do Antigo Testamento dizia: o seu Deus reina, porque Deus tinha feito tanta coisa, irmãos, pelo povo. Mas agora a igreja do Senhor em Cristo Jesus anuncia as boas novas do Evangelho, os formosos pés dos que anunciam as boas novas. Nós anunciamos depois da ressurreição de Cristo, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e nós agora eficazmente dizemos: o seu Deus reina, porque Ele não reina só sobre o Mar Vermelho, Ele não reina só sobre Daniel, que ele fez o leão jejuar, não, mas ele reina porque Cristo ressuscitou, e a missão, o centro da missão de Deus é Cristo. Paulo, ao plantar uma igreja, o que é que ele fazia? Quando ele chegou em Tessalônica, o que foi que ele fez? Ele passou 3 semanas fazendo o quê? Pregando Cristo. Quando ele chegou em Filipos, ele plantou aquela igreja na casa de Lídia, a primeira igreja da Macedônia na Europa. Fez o quê? Pregou a Cristo. Os formosos pés pregam a Cristo e dizem: o seu Deus reina para todo o sempre. Por gentileza, fechemos os olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. O Senhor nos chamou como esses atalaias. E os atalaias estão sobre os montes pregando: o seu Deus reina. Viva a salvação de Deus. E hoje nós entendemos, Senhor, o que o Senhor fez nas nossas vidas, na vida dos discípulos. E agora, meus irmãos, Paulo está falando.
aos Romanos, no capítulo 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviu? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Anunciar as boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos realizando esse congresso. Aconteceu o congresso, graças a Deus. Aconteceu. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. E queremos encerrar o nosso congresso de missão de 2024 de forma diferente. A única pessoa que vai ficar sentada é o antes, porque é cadeirante, mas toda a igreja quer que fique de pé. Amém. A mãe da Lene está aí atrás, é a Regina. Regiane, se desloque no seu lugar, fique próximo à sua filha Leila, bem aqui no cantinho, por favor. É a mãe da Leila, nova, irmão, coroa enxuta, né? Fique aí perto da sua filha Leila ali. Amém? Eu queria que os irmãos, por favor, Pedro Henrique, deixe só essa luzinha pequenininha acesa. Amém? Pastor Salário, o senhor vai me representar aqui. Eu quero que o senhor saia do seu lugar e dê um abraço no diácono Douglas, por favor. Amém? E olhe por ele, por favor. Apague tudo, aqui em cima também. Pegue na mão do seu irmão. Eu vou colocar um hino que eu gosto muito de ouvir. E eu quero que vocês adorem a Deus. Eu quero que vocês agradeçam a Deus. Por favor, Pedro. Aumente aí, Pedro. Aumente, Pedro. Aumente mais um pouquinho, Pedro. Bota um pouquinho no retorno aqui, por favor. Pronto. Todo mundo adorando. Espera a igreja agora. Os teus olhos agora. A língua para
Cadê os jogos? Tá aqui? Aleluia, vai.
Vem.